Fala pessoal, tudo bem? Aqui Magno Portela, professor Magno Portela, e hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Aqui uma aula de primeiro ano, tá bom? Vamos começar com a seguinte situação. Vamos observar, certo? Na tabela abaixo, os dados de posição, intervalo de tempo e velocidade de um carro que se move em linha reta em uma estrada retilínea, certo? Então, imagine a situação. Você tem um carro e esse carro se move em uma estrada reta, um trecho, né? Em linha reta, tá certo? Então, perceba o seguinte, que aqui a posição dele está em metros, o instante de tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Então aqui você perceba aqui a tabela de posição, aqui a tabela de instante de tempo em que ele passa por aquela posição, e nessa coluna nós temos a velocidade com que ele passa naquela determinada posição e naquele determinado instante de tempo. Observando a tabela, a gente pode fazer aí algumas análises. A primeira análise, a primeira conclusão que nós chegamos é: as posições elas estão crescendo a cada 10 metros, ou seja, elas aumentam, né? Dentro de uma linha, né? Você imagina uma linha orientada, e nessa linha orientada as posições estão aumentando, certo? Portanto, começa em 0, depois vai para 10, depois vai para 20, depois vai para 30 e assim por diante. Outra conclusão que a gente chega: os tempos eles não crescem em valores iguais. Aqui a posição está crescendo de 10 em 10, mas será que o instante de tempo também está crescendo de maneira igual? Perceba que aqui no primeiro instante é 0, mas no segundo já é 3,1 segundos. No próximo, a 10 metros depois, já é 4,5. Depois, já é 5,4. O tempo vai aumentando, mas ele não aumenta de uma maneira igual. Ele não aumenta, sei lá, de 3 em 3 segundos, né? Ou então de 2 em 2 segundos, ou então de 5 em 5 segundos. O que nós percebemos é que o intervalo de tempo vai ficando cada vez menor, certo? E a terceira conclusão é que a velocidade ela aumenta com o passar do tempo. Até o agora nós estávamos falando de problemas, né, que no primeiro ano, onde a velocidade do corpo era constante, a velocidade do móvel. Ou seja, ele sempre se movia na mesma velocidade. Mas agora a velocidade muda. Começa em 0, depois vai para 6,2, depois vai para 8,9, depois vai para 10,9. Então aumenta aproximadamente 2 metros por segundo a cada segundo de movimento. Cada segundo que se passa é como se aumentasse 2 segundos, aproximadamente 2 segundos de movimento, né? 2 metros por segundo a cada segundo de movimento. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação que ocorre sempre, certo? Porque se você está andando em um carro, você pode perceber, você conhece, o carro todo ele não anda um movimento, né? Ele não faz o seu movimento com a mesma velocidade sempre. Às vezes ele precisa andar mais rápido, às vezes ele precisa parar, às vezes ele precisa andar um pouco mais devagar. Então a velocidade muda ao longo do tempo. Então este tipo de movimento é o movimento mais comum que nós temos, né? na natureza, no nosso dia a dia. E essa situação, o movimento é retilíneo uniformemente variado, pois sua velocidade varia de maneira uniforme, ou seja, igual,
ao longo do período de tempo analisado. Nós vimos que a nossa conclusão é que a velocidade aumenta a 2 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, é de uma maneira uniforme, de uma maneira igual, tá? Então, o que é que nós podemos... Essas são as conclusões que nós chegamos. E aí nós definimos o movimento como movimento retilíneo, uniformemente variado. Mas, como é que nós podemos encontrar esse valor de 2 metros por segundo? A gente pode fazer a seguinte operação. Nós vamos dividir a subtração de velocidades pela subtração dos tempos. Então perceba, aqui ó, o instante, a velocidade era 0 no instante de tempo 0 e subiu para 6,2 metros por segundo no instante de 3,1. Então, fazendo 6,2 menos 0, que é essa subtração aqui, ó, o instante de tempo, a velocidade final menos a inicial, e o instante de tempo final menos o inicial. Vai ser aproximadamente igual a esse mesmo trecho, de 8,9 a 6,2. Perceba, esse aqui é o instante de tempo de 8,9 e esse é o instante de tempo de 6,2, que será aproximadamente igual a esse último trecho de 10,9 metros por segundo, né, de 8,9 metros por segundo até 10,9. Se você fizer todos esses trechos, né, fazer essas subtrações e essas divisões, você vai encontrar aproximadamente o mesmo valor, 2 metros por segundo. Só que como nós, esse nome é um pouco difícil, né, 2 metros por segundo, a gente costuma dizer apenas 2 metros por segundo ao quadrado, certo? 2 metros por segundo ao quadrado. E o que é isso, professor? O resultado dessa operação nós chamamos de aceleração. Então perceba que a mudança de velocidade nós chamamos na física de aceleração. Então nós representamos essa aceleração por AM, tá? Então, portanto, a aceleração média, a aceleração escalar média, que é exatamente o resultado dessas divisões que você fez, é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A aceleração instantânea, que é um pouco diferente da aceleração média, a aceleração média você percebe que é entre 2 instantes de tempo. A aceleração instantânea é a aceleração do móvel naquele instante considerado. Por exemplo, qual é a aceleração do carro de Fórmula 1 no instante 2 segundos? No instante 5 segundos? No instante 4 segundos? Isso é a aceleração instantânea. Porém, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração escalar e a aceleração instantânea são iguais. Certo? A taxa de variação de velocidade é a mesma, sempre. Tá? Então, então, de agora em diante, nós vamos falar a aceleração escalar e a aceleração instantânea como sendo a mesma. Então, a gente não vai fazer essa distinção entre a aceleração escalar e a aceleração instantânea. A aceleração instantânea, em qualquer instante de tempo, é igual à aceleração escalar média. Se A for maior que zero, se a aceleração for maior que zero, positivo, nós dizemos que o carro está acelerando, né? O móvel está acelerando. Se a aceleração for menor que zero, portanto, negativa, ocorre uma desaceleração. Então, um sinal de menos numa aceleração significa que o móvel está diminuindo sua velocidade. Tá? Então, a gente pode, para calcular nossos problemas, para resolver nossos problemas, nós podemos criar uma ordenzinha de resolução. Então, por exemplo, quando você pegar um problema, o que é que você precisa fazer? Você precisa encontrar a velocidade final e a inicial do movimento e subtrair os dois nessa ordem. Ou seja, final menos o inicial. Primeira coisa. Segunda coisa, aí você guarda a resposta, tá? Segunda coisa,
encontre o instante de tempo final e o inicial do movimento que você está procurando e subtraia também nessa ordem. Primeiro o final menos o inicial. Depois que você fizer essas duas subtrações, você divida o resultado da subtração das velocidades pelo resultado da subtração dos tempos. Então você vai pegar a resposta que teve nesse primeiro processo e dividir pela resposta do segundo processo. O resultado é a aceleração escalar média que você procura. Tá bom? Foi o que nós fizemos aqui, ó. A gente achou a velocidade final, subtraiu com a inicial, pegou o instante de tempo final e subtraiu com o inicial e dividiu os dois. A resposta dará a aceleração escalar média, que, como nós acabamos de dizer, é igual à aceleração instantânea. E agora é o seguinte, lá na primeira, quando nós estávamos falando de movimento retilíneo uniforme, nós encontramos uma função de posição. Aqui nós vamos encontrar uma função de velocidade. O que é isso, professor? Vamos recapitular. A função de posição, ela vai lhe dar, é uma expressão matemática que vai te dar a posição de um corpo que se move com velocidade constante em qualquer instante de tempo que você quiser. Qualquer instante de tempo que você quiser. Já a função de velocidade, ela vai lhe fazer a mesma ideia, mas ao invés de calcular a posição, ela vai lhe dar a velocidade de um corpo que acelera. Ela vai lhe dar a velocidade instantânea, né, de um corpo que está acelerando com o passar do tempo. Então, da mesma forma como nós fizemos com o movimento retilíneo uniforme, a função de velocidade do MRUV se obtém da expressão da aceleração escalar média. Na primeira, nós obtínhamos, né, através da velocidade, da expressão da velocidade escalar média. Aqui nós vamos fazer o mesmo processo, mas com a aceleração escalar média. A aceleração escalar média, como nós vimos ainda agora, é a subtração das velocidades dividido pela subtração dos tempos. Para facilitar a nossa vida, vamos dizer que o tempo inicial é zero. Tá? Se ele é zero, então nós temos que a aceleração é igual à velocidade final menos a inicial dividido por t menos zero. Tempo, o instante de tempo final, menos zero, que dá t. Multiplicando os dois lados por tempo, né, pelo tempo, a gente elimina essa divisão. Então fica velocidade final menos a velocidade inicial é igual à aceleração vezes o tempo. E passando essa velocidade inicial, né, para o outro lado da igualdade, por meio de uma soma, né, nós obtemos a nossa expressão da função de velocidade. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a multiplicação da aceleração pelo instante de tempo t. Bom, para facilitar a nossa vida no problema, essa é a equação. Mas vamos criar um algoritmo que vai nos permitir resolver de maneira mais rápida essa ideia. Qual é o algoritmo? Num problema, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, você vai encontrar a velocidade inicial do problema, do instante que você está procurando. Geralmente é um carro que começa com uma determinada velocidade e chega até determinada velocidade. Então a primeira coisa que você vai fazer, encontre a velocidade inicial. Depois, encontre o instante de tempo desejado. Geralmente, algumas questões desse tema vão tratar assim: qual é a velocidade de um corpo passados 10 segundos de movimento ou passado 20 segundos de movimento. Então, esse é um instante que você procura. Primeira coisa, procure a velocidade inicial. Segunda coisa, encontre o instante de tempo. O que é que você vai fazer agora? Geralmente,
né? Na maioria das vezes, não é sempre, tá? Porque às vezes você faz alguma questão diferente, aparece alguma questão que demanda um problema diferente. Você vai multiplicar, de acordo com a nossa expressão, você vai multiplicar o tempo, esse instante de tempo que você encontrou, pelo valor da aceleração média. Pode vir na pergunta, se você quiser a velocidade final, a velocidade instantânea final, você vai precisar da aceleração média. E essa aceleração vai estar no problema, na maioria das vezes, de novo. Depois que você fizer essa multiplicação, você vai somar o resultado da multiplicação com a velocidade inicial que você encontrou na primeira vez. Depois dessa soma, você finalmente obteve o resultado da velocidade instantânea final. Então, vamos recapitular. Encontrar a velocidade inicial, encontrar o instante de tempo desejado, multiplicar esse instante de tempo pela aceleração, somar o resultado com a velocidade inicial que eu encontrei aqui no primeiro processo e, fim, encontramos a velocidade final. Nesse material, no material da descrição desse vídeo, tem este material que nós explicamos e mais uma lista de exercícios. Resolva. Não se esqueça de curtir o vídeo, né, de dar o seu like, de se inscrever no canal para receber mais aulas e deixe seu comentário de sugestão, de melhoria, de problema para a gente resolver e bons estudos!